E aí, Filipão, tudo bem? Mais um Grana Preta. Eu sinto que você está um pouco deprimido aqui, eu sei por quê. Eu não sabia que eu tava, mas se você sabe inclusive o porquê, você fica à vontade. Senti e sei o porquê. Conta. A gente estava conversando com o Caio agora na sala dele, né? Ele tava com montou uma planilha, um modelinho da Empíricos, né? E eu senti que ele tá acreditando nesse modelo, isso deixou você um pouco triste, né? Você vê que você vai perdendo a fé na humanidade, né? Quando o seu próprio sócio faz aquilo que você fala pra ele não fazer, né? Casa de Ferreira, né? Espeto de pau, né? Pois é. E como os modelos de DCF estão precificando a bolsa agora, hein, Filipão? Será que ela está barata ou cara, né? Mais um pregão tenebroso aí nessa quinta-feira, né? É verdade. Mas sabe o que eu acho? As pessoas piram um pouco nessa ideia, né, a bolsa está barata ou não, ou a bolsa, qual é o preço-alvo DCF da bolsa, e eu devo comprar bolsa ou não a partir disso. Mas isso depende da pessoa, né? E o que fere um pouco, de novo, as nossas críticas velhas ao valor intrínseco, né? De que só pode haver valor extrínseco, que depende também dos olhos do observador. Sim. Explico. O meu ponto. Que é aquela ideia, na verdade, assim, por que você investe, né? Você quer, na verdade, fazer uma espécie de hedge do seu padrão de consumo. Então é isso que você quer. Você quer suavizar o seu padrão de consumo, então você tem um investimento ali, que aqui seria uma espécie de passivos que você tem, e aqui você monta os seus investimentos, né? Então a bolsa, ela pode estar cara para quem já tem muita bolsa, porque se você já tem muito bolsa, o pouquinho a mais de bolsa para você tem que lhe custar muito, né? Só vai valer a pena para você se a bolsa tiver baratex. Por outro lado, se você tem pouquíssima bolsa, você pode ter que ter mais bolsa, se você quer ter mais bolsa. Então a bolsa pode estar super barata já para você. Então acho que as pessoas ficam muito ensimesmadas na ideia de tipo, qual é o preço justo da bolsa, como se a gente pudesse determinar isso, né? Em vez de pensar quanto eu tenho de bolsa, quanto que é o justo para mim da bolsa, qual a alocação que eu tenho que ter de bolsa, né? Se eu tenho pouco, eu tenho que ter um pouco mais, né? Se eu tenho muito, eu tenho que reduzir, independente da bolsa per se, né? Você tem que formar um portfólio. Isso aí, que bonito, hein? E resumindo, eu acho que a bolsa tá barata. Tá barata. Vou pegar aqui uma dúvida de uma espectadora, Giovana, né? Ela falou assim... Tem foto? Tem foto? Não tem, cara. Vamos pedir para ela mandar uma foto aí para você. Aí dependendo a gente responde mais dúvidas dela ou não. Exatamente. Que ela falou que ela ia mandar a pergunta pro Blink, mas acabou errando o e-mail e foi pro Grana Preta. Tá. Então vamos e ela perdoar. percebeu isso antes de mandar o e-mail. Isso, exatamente. Tá. Estou pensando se aplica um recurso em Comgás ou em Guararapes. Então o que a gente prefere? Não vou falar o que é melhor, vou falar o que eu prefiro. Né? Primeiro, Comgás e Guararapes são pares clássicos, né? Do mesmo setor, né? Do mesmo setor aí, né? Um long and short, inclusive, para o Max fazer, né? Montar. Mas, bom, eu gosto dos dois. Né? O Felipe sabe que eu não gosto tanto assim de Guararapes, porque o RI nunca atende a gente, né? Nem ninguém, né? Não é uma exclusividade nossa, né? Sim, é verdade. Não é nada pessoal, né? É um caso clássico, né? Daquelas grandes investidores que foram visitar o seu Nerival e ele respondeu: o que vocês estão fazendo aqui, né? Isso. A empresa é minha, né? Vocês estão loucos? Alguém trabalha aqui? E Comgás eu acho legal, né? Uma utility. Eu acho que tá assim, uma posição melhor do que as utilities tradicionais, como as elétricas, né? Monopólio natural. Monopólio natural, tá para sair aí a nova regra de reajuste, né? Que foi adiada, né, do gás e tal. E gosto dessa Comgás fazendo mais capex para pegar a margem mais alta, né? Luiz Alves no float, né? Que não te impede com que haja qualquer roubadinha do grupo Cosan em cima dos minoritários. Exatamente, né? Também se o Luiz Alves sair do float... Só vale zero, né? Não tem liquidez, ele tem todas as ações do float. Vai ficar perigoso, né? Mas acho que ele não sai, né? Acho que não. Tá sentado em cima faz tempo. Então, eu acho assim, é uma pergunta que não cabe, né? Sendo bastante honesto, não há como... retomo o meu ponto anterior, né? Depende do que você quer. Se você quer ter mais potencial de valorização, eu acho que o Guararapes tem mais potencial de valorização do que Comgás, e a isso vem um risco associado maior também. Comgás é alguma coisa para você ganhar aí, inflação mais 14 talvez, por aí, e já a Guararapes é uma ação aí que em 2008, por exemplo, pós 2008, ela multiplica por 3.
Sim. Então eu acho que ela tem chance aí, tem um potencial de valorização de 70%, 80%. Mas é claro que tem um risco maior, o setor de consumo está num cenário péssimo, né? E aí volto à mesma argumentação, depende do quanto você tem. Quanto você tem de consumo no seu portfólio? Você não tem nada de consumo. Quanto você tem de utilities? Eu tenho um pouco de utilities e não tenho nada de consumo, então vale mais a pena Guararapes. Eu não tenho nada de utilities, vale a pena Comgás. Não tenho nada de nada, aí comprou a metade dos dois. Isso. Salomônico, né? Legal, Filipão. E voltando à quinta-feira trágica, né? Tava lembrando um pouco de coisas que você já escreveu no Palavra e que começaram a acontecer, né? É verdade. Por exemplo, a armadilha de liquidez dos bancos centrais, né? A gente acabou de ver o Banco da Suécia derrubando um pouco mais os juros, um pouco mais negativo, né? Você que escreveu esse capítulo, aliás, né? Ele vai exclusivo pro livro, né? Palavra do Estrategista. Não, mas será, né? Sim. Fazer um merchan. E o ouro também, né, Filipão? Acho que, modéstia à parte, né? Que ninguém fica contando favas, né? Mas a gente foi uma das poucas casas, pelo menos que eu vi aí, que recomendou ouro. Acho que nenhuma no Brasil, né? Ao contrário, eu vi fundos short em ouro. Talvez aí um outro gestor, né, de multimercado, não sei. Mas... O Rei Dalio que apanhou, né, agora o melhor fundo do ano, né? É curioso isso, né? Até contar um caos de bastidores daqui, né, para as pessoas, que daqui a 2 semanas a gente vai lançar o livro do Palavra do Estrategista, né? O prefácio é muito bom, recomendo que vocês vejam. E as orelhas são do Alexandre Rohagen, né? Agradecer ao Rohagen formalmente por isso, que é um privilégio para a gente. Que o livro do Palavra do Estrategista ia chamar 10 anos de recessão, né? Sim. A gente começou a escrever ele ano passado, justamente com essa ideia, né, de que toda essa liquidez introjetada no sistema não criaria riqueza, né? E, em contrapartida, geraria aí riscos ao sistema, a própria moeda fiduciária poderia entrar em questionamento e o ouro surgiria como hipótese alternativa, né? E os bancos não saberiam lidar direito com essa situação, é o que a gente está vendo hoje, os questionamentos dos bancos europeus, e o problema é que muitas daquelas coisas, estava lá a desaceleração da China no primeiro capítulo citado, então as coisas foram acontecendo, né? A gente teve que mudar bastante o livro para isso, que demorou um pouco mais. O livro vai chamar Palavra do Estrategista, que reúne algumas coisas que a gente escreveu no Palavra, que é um relatório que eu assino, né? Hoje é o relatório, inclusive, mais lido de todo o mercado, tal, virou bem acessado, né? E agora o Rodolfo vai contribuir também no Palavra, isso é também um motivo de honra para o relatório, quem ganhou são os assinantes e tal, né? E tudo isso para dizer que o livro vai sintetizar o que a gente vem falando há 1 ano e meio, mais ou menos, né? E calhou das coisas estarem se materializando justamente agora. Algumas já aconteceram no passado, né? Mas outras calhando de acontecer agora. Agora, o que eu vejo, né, que as pessoas não entendem ainda a ideia que o Rei Dalio vem propondo, que o ouro serve como instrumento de diversificação como outra moeda qualquer. O que você entende? Você tem que ter reais, dólares, euro, iene, e você não pode ter um pouquinho de ouro aí no meio, sendo que o ouro é historicamente uma moeda... Não é uma commodity, né? Os commodities estão derretendo e ele está subindo. Sim. Né? Embora, assim, às vezes seja interpretado como uma commodity, mas não é bem isso, né? E eu acho que, sei lá, a melhor maneira de se defender do que pode ser uma falência sistêmica dos bancos centrais, né? Porque e são eles absorveram todo o problema para eles, né? Sim. De todo 2008 foi transferido da sociedade para os bancos centrais. E como você se protege agora dos bancos centrais? A forma alternativa à moeda fiduciária é o ouro, né? Inclusive a escola austríaca deve estar com saudades de ter os problemas que o Brasil tem hoje, né? Que era todos os argumentos clássicos de tem que combater a inflação, né? E acabou a inflação, né? Agora a deflação é uma outra escola austríaca, uma outra argumentação agora, né? Não é mais o que o Milton Friedman falava lá até, né? Eu queria encerrar esse Grana Preta e falar um pouquinho do Equity Risk Premium. Você está vendo que eu estou incomodado com esse assunto, principalmente porque ontem eu li uma matéria no Valor em que o sujeito comparava basicamente títulos de inflação, pós-fixados e bolsa. E o que você teria que ter nos últimos 10 anos para ganhar? Ele fala que você tinha que ter 0 de bolsa. Bom, o que eu acho disso? Né? Historicamente, o que é o Equity Risk Premium? Né? Basicamente, quanto que a bolsa tem que pagar em excesso da renda fixa para fazer sentido você ir para a bolsa, dado que a bolsa supostamente é mais arriscada do que a renda fixa. Então, classicamente, a bolsa paga mais do que a renda fixa, é assim no mundo inteiro. O problema disso,
Na média, o equity risk premium no Brasil é negativo mesmo, né? Com esse juro desse tamanho, a gente, em tese, não deveria nunca comprar bolsa, portanto. E é isso que esse artigo fala um pouquinho, né? Porque ele pega um intervalo muito ruim, que é 2004 a 2014, e que a bolsa não anda, né? 2004 a 2014? Uhum. Então pegou um pouquinho de bolsa andando, mas tipo, o fim ali dos anos dourados e depois só para baixo. Exatamente. Então ele conclui isso. Agora, o que é curioso é isso. Quando você faz análises muito longas também, você vai constatar que o equity risk premium é negativo. O problema é que assim, em vários momentos ele é positivo também. Então você nunca sabe em qual janela você está, porque o equity risk premium é um modelo que não é um negócio que não é modelável, né? Quem chegou mais perto de modelar esse negócio foi o Robert Barro, citando um artigo de um aluno dele, inclusive, e ele sofistica um pouco e ele conclui que assim, olha, eventos raros ajudam a explicar. Mas mesmo assim, como você lida com eventos raros se você não tem amostra de eventos raros porque eles são raros? Então é um bicho esquisito, né? Sim. Então, minha conclusão é que, assim, ainda que em grandes horizontes, pelo menos nessa amostra, né, o equity risk premium seja negativo, eu acho que vale a pena ter um pouco de bolsa. E assim, no fundo é algo que não me perturba muito, porque se é assim no Brasil, se é o único país do mundo que é diferente, né? Então, necessariamente você tem que assumir que a renda fixa é mais arriscada do que bolsa no Brasil, né? Sim. Tipo, ou então você shorteia a bolsa e ganha dinheiro. Então, assim, mas não vai durar por muito tempo, né? Óbvio que a gente está falando isso há algum tempo, mas não faz sentido você ter um equity risk premium negativo para sempre. Exato. Então, legal, quinta que vem tem mais. Valeu.